Graça e paz, queridos, tudo bem? Esse é o canal IF, o canal da Igreja Internacional da Fé. Aqui, nos esforçamos para transmitir a você a palavra da verdade, porque acreditamos fielmente que ela é a única capaz de mudar a sua história. Agora, dá uma paradinha, nos segue aqui no canal, só assim você será notificado todas as vezes que subirmos uma nova publicação. Nos siga também no Instagram e Facebook. Somos uma igreja que ama ao Senhor e por isso estamos constantemente falando desse amor em nossas redes sociais. Também pedimos a você que compartilhe com o máximo de pessoas possível essa mensagem. Só assim, juntos, conseguiremos propagar o Evangelho do Rei. Fique agora com uma ministração poderosa do nosso último culto. Deus é muito bom. Senta um pouco, fica relaxado, dá boa noite à pessoa que está aí do seu lado, na sua frente, atrás. Fala para ele que bom que você veio. Aleluia. Diga para ele, não importa o que você sente. Não importa o que você vê. Importa o que você crê. Creia na palavra de Deus. E ela fará por você exatamente o que ela diz que fará. Amém? Vamos falar de prosperidade? Amém. Amados, eu quero ser bem breve com isso. Você fica livre. Não está tendo projetor hoje. Você pode fazer a sua oferta. Se você já tiver salvo no seu celular, você faz a sua oferta lá, enfim. Se não, você pode pegar o Pix que está ali, ó. Tá bom? Você que ainda não fez seu dízimo, você que ainda não fez sua oferta, ou se quiser fazer movido por Deus, eu quero doar mais, doe, porque doar não é de outra pessoa, é de uma pessoa só, de Deus. Amém? Deus é bom. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, eu quero falar uma coisa interessante, mas eu quero que você grave isso que eu vou lhe falar. Muitas pessoas estão na igreja e pensam que a prosperidade de Deus, ela se dá de qualquer maneira e com qualquer pessoa. Grava isso, gente, pelo amor de Deus. A prosperidade de Deus, ela não se dá de qualquer maneira e com qualquer pessoa. A prosperidade de Deus, ela tem um objetivo para o reino e para a pessoa. Se você é uma pessoa que não tem planos, se você é uma pessoa que não tem desejo de crescer debaixo dessa prosperidade de Deus, desculpa eu te dizer, mas nada vai acontecer contigo. Deus trabalha com expectativas. Entende? Expectativas de fé. É muito importante que você tenha um planejamento de vida, que você tenha um lugar para onde ir. Porque se você pensa que Deus de repente vai te dar uma bênção tal, assim, não tem plano, não tem nada. Gente, não é assim não. Não sei se você ficou triste com isso, mas não é para ficar triste não, isso aí é para ajustar a vida. Gente, olha, prosperidade tem um propósito. Amém. Por exemplo, a gente está aí nessa empleitada aí, dessa reforma aí, né? Beleza. O que Deus colocar na nossa mão, a gente tem que saber o que é dízimo, o que é oferta, o que é reforma, o que é meu. Amém. E tudo que a gente entrega para Deus, amado, volta, efeito bumerangue. Joga e vai voltar. Tá bom? Olha só como Deus é maravilhoso. O povo de Israel estava escravo no Egito. Escravo não tem direito a nada. Escravo, pobre, 430 anos escravo no Egito. Aí o Senhor chama Moisés e tal, você conhece a história, Deus queria libertar o povo. Agora, amado, Deus é um Deus que desejava honrá-los e vai honrá-los. O Senhor disse assim, Êxodo 3,18, por favor, quero ser breve aqui, não quero me prender aqui não, porque tem uma extensão grande de algo que nós vamos ver essa noite. Diz assim, ó, Êxodo 3, versículo 18, diz assim, ó, ouvirão a tua voz e irás com os anciões de Israel ao rei do Egito e lhes dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus.
sacrifiquemos, ou seja, a fim de que nós demos ao Senhor ofertas. O sacrificar aí são ofertas. Quantos sabem que oferta custa alguma coisa? Meu Deus, está fluindo demais, mas não é isso que eu tenho que falar hoje. Oferta custa ou não custa? Sim. Custa, amado. Se tu ofertar na igreja dinheiro, um bem, custa. São coisas que custam. Então Deus disse ao povo, disse para o rei deixar vocês ir, para vocês sacrificarem a mim, para vocês me entregarem coisas que custam. Entendeu? 19 assim, eu sei porém que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por meio de mão forte. Portanto estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios e farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei, versículo 21, presta atenção, o povo é escravo, o povo não tem nada. E Deus vai pagar uma indenização a esse povo. O Egito vai pagar debaixo de sofrimento, por causa de rebeldia, de coração duro. O Egito vai pagar todos os anos que Israel ficou preso lá, trabalhando para eles como escravo. Quando Israel saiu do Egito, o Egito estava empobrecido. E boa parte da riqueza do Egito estava na mão dos judeus. Por que isso? Porque quando Deus te chama para servir Ele provém para você meios de você honrá-lo. Presta atenção, pessoal. Ele provém para você meios de você honrá-lo. De repente você chega na igreja, está desempregado, aquela coisa toda. O que você precisa? Você precisa de um trabalho. Um trabalho para começar a pagar o quê? O dízimo de Deus. Se você é fiel no dízimo de Deus, Deus pode ver que você está amadurecendo, que você é uma pessoa de confiança. O que Deus vai fazer? Ele vai começar a te aumentar. Aleluia, glória a Deus. Então percebe que Deus, Ele não vai te pedir uma coisa que tu não tem. Ele não vai te ensinar em cima daquilo que tu não tem. E se você está ganhando algo, o que você faz? Já que você é filho de Deus, você é inteligente, você pega a parte do Senhor e entrega. Isso, amém, amém, amém. Obrigado, Pai. Esse povo não tinha o que oferecer. Ele está dizendo no 21, eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não sairá de mãos vazias. 22 ele diz, cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, joias de prata, joias de ouro, vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis o Egito. Deixa eu te falar só uma coisa, quando ele está falando sobre joias, ouro, vestimentas, essas vestimentas, tá bom? Deixa eu te falar, não eram vestimentas simples não, eram coisas muito caras. Lembra que os hebreus eram escravos e os senhores eram os egípcios, tudo bem? Agora vai comigo lá no mesmo Êxodo, só que no 12, Êxodo 12, vamos lá, oh glória a Deus. Glória a Deus. Grava isso no teu coração e cresce em Deus economicamente. Deus é o maior interessado na tua prosperidade. E lembra e não esquece. Prosperidade de Deus tem um propósito. Não é aí à toa não. À toa aí Deus... Não existe isso com Deus não. Deus abençoa com propósito. Se você tem um propósito pessoal e você tem um propósito no reino de Deus, você é a pessoa indicadíssima por Ele para ser abençoado. Vocês estão entendendo? Ok. O 12, achou o capítulo 12? Olha só o versículo 34. O povo tomou a sua amassadeira, eles estão perto já de sair do Egito, às pressas, os egípcios estão expulsando eles de lá. O povo tomou a sua amassadeira antes que levedasse, as suas amassadeiras atadas em trouxas com os seus vestidos sobre os seus ombros. 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. O Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram, tiraram a riqueza dos egípcios. Quem é o dono de toda a riqueza? Deus. Deus transferiu a riqueza. Beleza.
Para quê? Qual o propósito? É isso que eu oro por vocês, ter os olhos do entendimento aberto. Lá quando a gente leu o primeiro versículo, o que foi que Deus disse? Ele vai deixar com mão forte vocês saírem. Vocês vão a caminho de 3 dias para vocês me sacrificarem. Ou seja, para vocês me oferecerem ofertas. O princípio de culto, oferecer oferta a Deus. Amém. E agora está cumprindo. Eles estão saindo de mãos cheias. Aí eu pergunto, para quê? Vocês precisam aprender. Faz muito tempo que eu estou ensinando isso. Vocês precisam prestar atenção no texto. E a completude do texto está aqui. Eles estão saindo. Agora eu te pergunto, eles estão saindo de mãos cheias para quê? Para gastar? Essa mão cheia deles tem a parte de Deus, que é o que eles vão entregar para Deus, e tem a parte deles. Não é tudo para Deus. Deus não está pedindo tudo. Tem momento que Deus pede tudo, mas não é todo dia que Deus pede tudo. Vocês entenderam? Amém. Alguém falou aqui, propósito. Qual era o propósito? Sacrificar o Senhor. Beleza. E depois do primeiro sacrifício? Outras instruções. Aleluia. Outras instruções. Hoje existe uma nação chamada Israel. Muitas nações se acabaram, se perderam. Israel é um povo da antiguidade que permanece até hoje. O propósito de Deus foi cumprido, está sendo cumprido e vai ser cumprido com aquela nação. Propósito. Por que Deus mandou fazer isso? Para chegar no lugar que chegou hoje. Uma nação potente, uma nação poderosa, uma nação rica, de grandes cientistas, pessoas cientistas, pessoas de diversos segmentos da sociedade lá, dos estudos, prêmio Nobel, entendeu? Pessoas que ganharam o prêmio Nobel, melhor dizendo. Entende? Sim. Propósito. Qual o propósito também? É o relógio escatológico do mundo. Quem consegue entender? Então isso também é para a sua vida. Ser um ícone. Deus botar na tua mão prosperidade, tem propósito. Eu atraí a prosperidade de Deus. Como é que eu atraio a prosperidade de Deus? Eu sou bem consciente de tudo aquilo que Deus colocar na minha mão, seja dom, seja ministério, seja dinheiro, seja o que for, bens. Tudo é administrado com propósito. Aí eu enriqueço. Se é isso que você quer ouvir, eu enriqueço. Então Deus não vai te entregar por entregar. Não existe isso. Tem propósito. Propósito é te fazer maior, para ter benefício para ti e para o próximo, para o reino de Deus. Tudo bem? Ok, se você vai fazer sua oferta, fica à vontade, tá bom? Está chegando o dia do nosso aluguel, não deixa a igreja local sem a tua contribuição, a tua parte. Pai, eu quero orar em nome de Jesus Cristo e declarar a riqueza de Deus sendo revelada aos teus filhos e eles possuindo, crescendo na graça e no conhecimento. Te dou graças, em nome de Jesus, por um povo próspero, abençoado, rico, povo generoso, povo de experiências com o Senhor. Pessoas que provam e veem que o Senhor é bom. Aleluia. Diga, esse alguém sou eu. Amém. Pai, nós te louvamos nesse momento, em nome de Jesus, te damos graça, te pedimos espírito de sabedoria e de revelação, clamamos a ti por ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração para perceber. Amém? Semana passada, a gente começou os estudos sobre escatologia, não foi isso? A gente viu a parábola do joio, a gente viu que escatologia era um estudo básico, era uma coisa básica da igreja primitiva. Está muito alto, não? Tá bom? Então, beleza. Da igreja primitiva. Então, a igreja primitiva era doutrina básica. Essas coisas de juízo eterno, ressurreição dos mortos, isso são coisas de escatologia. A igreja primitiva entendia muito bem isso. A igreja moderna, pouca gente conhece isso. Se era a doutrina básica da igreja primitiva, tem que ser doutrina básica da igreja moderna.
Então, às vezes, as pessoas não sabem bem sobre arrebatamento, sobre juízo eterno, uma série de coisas as pessoas não sabem. Isso é errado, pastor? Ora, se era doutrina básica da igreja primitiva, é lógico que tem que ser correto que seja da igreja de hoje. A doutrina não mudou. Básico. Quando a gente chega em Hebreus, tem um capítulo em Hebreus, já mostrei para vocês algumas vezes, em que o apóstolo faz uma queixa. Ele quer falar de coisas maiores, que não é escatologia. O que você ouve aqui, que você talvez fique assim, meu Deus, para eles não. Ele queria falar coisas mais profundas e não podia. E o mais profundo que ele queria falar não era sobre escatologia, porque a escatologia era uma coisa básica. Vocês estão entendendo? Amém? Vocês estão aqui? Amém. Pergunte à pessoa ao seu lado, você veio ao culto? O que ele disse? Ah, então tudo bem. Então diga para ele, tá, então tudo bem. Aleluia. E aí depois a gente foi até Mateus 24 e Mateus 25, só que a gente não terminou Mateus 25. Lá no livro de Mateus a gente viu que todas aquelas coisas que ele está falando está se referindo ao povo judeu no tempo da grande tribulação. Tá bom? Igreja é uma coisa que ninguém no Antigo Testamento profetizou. Ninguém sabia desse nome, ninguém sabia desse povo chamado igreja. Ninguém sabia. Nunca no Antigo Testamento se falou sobre esse nome, sobre esse povo. Igreja é um povo, somos nós. Amém? Todas as pessoas nesse tempo, desde quando começou a igreja até o final dela, no arrebatamento, todas as pessoas daquela época até esse fim, até esse tempo, que receberem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se tornam igreja. O judeu que recebe Jesus se tornou igreja. O gentil em qualquer lugar do mundo que deixou de ser ímpio e recebeu Jesus se tornou igreja. Igreja é um povo. Amém? Amém. Tá certo? E aí a gente viu essas coisas, acho que você entendeu bem, acho que você viu o vídeo depois, mas a gente não terminou Mateus 25, não foi assim? Acho que faltou alguma coisa no Mateus 25, não faltou? A gente viu no 25 a respeito das 10 virgens, não foi? A gente não viu sobre as 10 virgens? Sim, eu vou pedir para você perguntar a essa pessoa, você de fato veio ao culto? O homem está falando aí, diz, o homem está falando, você não fala nada? Você está falando sozinho? Amém? Você da internet, você está aí, não está? Glória a Deus. Então, quando a gente viu o 25, que fala da parábola das 10 virgens, não, ainda que um pregador pegue esse texto e traga para a igreja como referência de vigilância, de santidade e tantas outras coisas, legal, ótimo. Mas o texto em si não é igreja. São os judeus da grande tribulação do final dos tempos. E aí eu não vou mais voltar lá não. Outra vez a gente vê mais esse texto, tá bom? Mas faltou, aí vem a parábola dos talentos, que é uma parábola escatológica do final dos tempos. E a gente faltou isso aqui para fechar esse 25. Faltou o grande julgamento que está escrito lá em Mateus 25, versículo 31. Você achou? Não tem escrito aí o grande julgamento? Então, o que é isso aí, pastor? Isso aqui vai acontecer, o que a gente vai ler vai acontecer no fim da grande tribulação, tá bom? E aonde é que a igreja vai estar no fim da grande tribulação? Não sabe não, né? A igreja não vai passar a grande tribulação. Se ela não vai passar a grande tribulação, onde é que essa igreja vai estar? Hã? No céu. É, no céu? Sim. Tem que aprender isso. No céu, a igreja na grande tribulação, o couro vai estar comendo aqui na terra.
você vai estar no céu. Tá bom? Deus nos abençoe da gente correr aqui um pouco aqui. Tá certo? Mas vamos lá, vamos completar o Mateus 25. Então tá, quando você vê Mateus 24, Mateus 25, ou falando de tribulação nos evangelhos, falando de tribulação nos evangelhos, você já sabe, ninguém te engana. Isso aí não tem nada a ver com a igreja, irmão. A igreja não aparece nos evangelhos, ela não aparece no Antigo Testamento. Por quê? Isso era um segredo de Deus que foi revelado depois que Jesus subiu. Foi que começou a se revelar esse algo chamado igreja. Tudo bem? Amém. Você vai ver no Antigo Testamento, nos profetas, muita coisa sobre o anticristo, final dos tempos, mas sobre a igreja não. Tá bom? Tudo bem? Então, quando estiver terminando a tribulação, no final dos 7 anos da tribulação, vai acontecer essas coisas aqui, ó. Quando vier o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Por que Jesus é chamado Filho de Homem? Filho do Homem, quem sabe dizer? Simples, porque ele nasceu de uma mulher. Deus se encarnou, por isso ele é chamado Filho do Homem. Então, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ele vai descer do céu, tá? Não é arrebatamento isso aí. Ele vai descer do céu, colocar o seu trono na terra, mais precisamente na terra de Israel, e todas as nações serão reunidas à sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos, e as ovelhas. 33. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua. Fica aqui comigo. Então dirá o rei. Quem é esse rei? Não tem um trono? É isso que eu quero que vocês aprendam. Prestem atenção no que vocês leem. A gente não começou lendo que... Aqui, ó. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Trono é de quem? De rei. Então tá. Então quando a gente chega no 33, porá as ovelhas à sua direita, porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei. Quem é o rei? Não tem um trono? Não diz que o Filho do Homem vai vir? Quem é esse Filho do Homem? E quem é que está sentado no trono? Tão certo como 1 mais 1 é 2, e 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 8, e 8 8 16, 16 32, 64, por aí vai. Gente, vocês têm que começar, tem muito tempo que eu faço ensino na igreja, está na hora de começar a aprender a ler e prestar atenção no texto, ok? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai, para o reino, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha só, a recompensa dessas pessoas, ele vai dizer assim, ó, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Gente, algumas pessoas pegam esse texto e colocam para a igreja. Nada errado. Nós temos que visitar os presos, porque se a gente não for visitar os presos, Jesus vai nos condenar naquele grande dia. Nós temos uma obra de evangelizar, e evangelizar pode ser no beco, pode ser na papuda, nas cadeias da vida que tem por aí, no prostíbulo, onde Deus guiar, vai e leva a mensagem de Deus, ok? Mas esse texto, estava nu, estava preso, não foste me ver, isso não é para a igreja. Isso é para o povo da grande tribulação. Ele colocou o trono dele, chamou as nações e começa a julgar elas. E começa a dizer, estava nu e tal, isso que a gente leu, certo? 37, então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar?
O rei, que é Jesus, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Quem são esses irmãos? Não é a igreja. Na hora que ele vir colocar o trono dele na terra e julgar as nações para dar entrada ao milênio, a igreja está junto com ele. Esses pequeninos irmãos que ele está falando, qual é o contexto de Mateus 24 e de Mateus 25 que eu falei o tempo todo? Quem é o povo que o tempo todo ele está falando? Ele está falando dos judeus. Esses justos não são justos propriamente que receberam Jesus na tribulação. São os justos, pessoas justas, que colocaram em perigo a sua vida para salvar o judeu. E ele vai dar uma paga para essa pessoa que proteger o povo dele na tribulação. E a paga é essa: vocês vão entrar no reino de meu Pai. Entendeu? Entendeu? Ou está espantado? Vocês estão com a cara de espantado. Então, quando você lê, não vai cair em pregação por aí. Por isso que eu falo, o que de acha que o crente tem que não sossega o facho dele na igreja dele para aprender? Entendimento fechado, cabeção duro. Porque entendimento aberto, a pessoa entende o que eu quero fazer lá no raio que eu parto, ouvindo não sei quem, com não sei o que. Se eu tenho doutrina dentro de casa. Qual o propósito da escatologia? Um dos propósitos da escatologia: despertar o crente para a evangelização de última hora. Você sabendo dessas coisas, como é que você vai deixar a pessoa ir para o inferno? Sabendo o que vai acontecer e está próximo de acontecer, como é que você não vai ser despertado a evangelizar? Contar às pessoas para elas ser salvas? Sim ou não? Vocês estão entendendo? Então é isso. Um destes pequeninos irmãos que ele está falando é os judeus. E os justos não é propriamente os que receberam Jesus na tribulação, que na tribulação vai ter gente de todo jeito. É o povo da terra, de todas as nações, que vão colocar a própria vida em perigo para protegê-los. Quem aqui assistiu a lista de Schindler? Ninguém assistiu. Assistiu, varão? É forte ou não é? Aquele cara acabou a fortuna dele todinha comprando judeu. É aquele tipo de coisa que vai acontecer na grande tribulação. Ok? Tem outros filmes bacanas, tem muito filme bacana. Quem assistiu Anne Frank, o filme de Anne Frank? Tem que ver coisa que edifica. Vê lá esse filme. Depois pergunta para mim: quem assistiu A Vida é Bela? Fora do comum aquele filme. Quem assistiu O Pianista? São filmes extraordinários que estão relacionados com o sofrimento. Então o povo judeu sempre foi um povo muito perseguido. Satanás tenta destruir aquela gente de todas as maneiras. Tudo bem? Então, na grande tribulação, pequeninos irmãos são os judeus. Ok? Em que o povo, esses filmes que eu falei, você vai ver quando você assistir, que pessoas na época da Segunda Guerra, Segunda Guerra Mundial, eles colocaram, Schindler mesmo colocou a vida dele em risco, que ele podia morrer. Ele passou perigos terríveis para proteger aqueles judeus, proteger. Tudo bem? Então as pessoas na época da grande tribulação, em todas as nações, eles vão arriscar a própria vida para proteger essa gente. Tudo bem? E eles vão entrar no reino do milênio. Quando ele diz: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Então esse povo vai ter essa recompensa. Onde que a gente parou, hein, gente? Onde? Ah, tá. 41, né? Ah, vocês estão ligados. Aí ele diz assim: então o rei. Quem é o rei? Diga a pessoa ao seu lado: quem é o rei? O que ele diz? Ah, tá. Então vamos lá. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, lindos, cheirosos, malditos. Apartai-vos de mim, maldito, para preparado. Olha aí, ó.
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, tive sede, sendo forasteiro, estando nu, achando-me enfermo e preso, eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então isso aí não é igreja, não vá se confundir com igreja. Você, nesse momento, você já veio do céu com Jesus, ele está sentado no trono, você está com ele, e as miríades de anjos também. Então, pelo amor de Deus, não vai se enrolar, vê lá o que é que você anda ouvindo. Isso aí não é a igreja, isso é o povo da grande tribulação, que vai ser salvo e vai entrar no milênio. Essas pessoas são pessoas assim, de corpo assim, tem um corpo igual a esse, porque você, daqui a pouco a gente vai ver que você vai ter um corpo diferente. Você vai ter o mesmo corpo físico que Jesus tem hoje. Jesus é o modelo, e nós vamos ter o mesmo corpo que ele tem. Amém? Isso é importante. Eu acho importante demais isso. Eu trabalho minha vida todo dia pensando nisso. Então um dia eu vou entrar na eternidade, um dia eu vou viver isso. Diga: Deus é bom. Então aqui a gente já viu bastante coisa de escatologia do final dos tempos, tá bom? Quando a gente for mexendo em outros textos, então a grande tribulação, você vê muito ela bem explícita nos livros dos profetas, tá certo? E você vê muito aqui, Jesus falando nos evangelhos. Quando a gente chegar no Novo Testamento, e a gente vai para lá agora, você vai ver que não são tantas as informações sobre a grande tribulação, os acontecimentos em si, como a gente viu aqui. É mais a respeito da igreja, para a igreja se nortear, que ela vai subir. Tudo bem? Deu para entender? Vamos falar de arrebatamento? Tá? O que vai acontecer primeiro? Primeiro vai acontecer um evento chamado arrebatamento. Ser tirado, ser arrancado com força. É arrebatamento, nós vamos ser tirados. Os crentes serão tirados da terra e vão embora para o céu. Morar lá? Não. O crente vai ficar lá um tempo, tem um propósito do crente ir para o céu. Porque os céus dos céus, mais a terra, então pronto, a terra é nossa, nós vamos voltar para cá. Então tem gente que prega que nós vamos morar no céu, nós vamos passar um tempo, tá bom? Um tempo. Glória a Deus. Vamos em Atos 1, vai lá em Atos 1. Atos capítulo 1. Eu não vou te dar todas as referências, não vou fazer isso, porque isso que a gente está vendo, quando você estiver lendo sua Bíblia no Novo Testamento, pronto, você vai identificar, isso aqui está falando de arrebatamento, olha só que interessante, tá bom? Você vai estar lá, não vai? Pode ser que ele volte hoje à noite, ninguém sabe, mas ele disse que vai voltar, amém? Eu disse Atos, não foi? Atos dos Apóstolos, você achou? Atos 19, gente, Atos 1. Eu falei 19, foi? Então tá. Atos 1, presta atenção. Atos capítulo 1, no versículo 9. Se quiser anotar, anota. Se eu estiver ligeiro, é só fazer assim com a mão. Eu entendo que o culto de quinta-feira está mesmo quase uma escola. Então, Atos capítulo 1, no versículo 9, está escrito assim. Aliás, eu vou ler do versículo 6, tá? Para a gente entender melhor. Diz assim, ó. Jesus já ressuscitou,
apareceu para os discípulos e chega o momento que ele vai subir aos céus. E aí acontece esse diálogo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, ou seja, dois anjos, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. De que ele está falando? Da segunda vinda? Não, ele está falando que ele vai voltar do mesmo modo para buscar a igreja. Isso aí se refere ao arrebatamento da igreja. A primeira vinda de Jesus foi quando Jesus veio, pisou na terra, era uma criança, nasceu de uma mulher. Essa foi a primeira vinda. Você não pode confundir segunda vinda com arrebatamento. Segunda vinda é vir. Vamos supor que a irmã Neuza vai fazer uma viagem lá para Curimatá. Aí ela pegou o ônibus e foi. Está todo mundo esperando ela lá em Curimatá, no Piau. Ela vai só até Corrente e volta. Ela voltou na terra dela? Não, ficou no meio do caminho. Então a volta de Cristo é quando ele vir pisar na terra de novo, quando ele botar o trono que a gente viu ainda agora. Arrebatamento não é volta para o mundo, não. Porque Jesus, quando vir arrebatar a igreja, ele vai vir só até as nuvens. E o anjo, ou os anjos, não sei, tocarão uma trombeta. Os crentes ouvirão o chamado. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Tudo bem? Só o crente vai ouvir o chamado. Ninguém mais vai ouvir. Ok? Glória a Deus. Está edificando você? Não dá vontade de orar mais? Buscar mais? Cumprir o propósito que Deus tem com a gente antes dele vir? Isso vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Então eu falei, acho que semana passada eu falei que arrebatamento não tem sinais. Já está dito. Do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Não tem sinais. Já está dito que ele vai voltar. A igreja se prepara. Tudo bem? Glória a Deus. Diga: Deus é bom demais. Vamos lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses para frente. 1 Tessalonicenses, versículo 4. Vai anotando para quando chegar em casa você rever, tá bom? Tem o vídeo aqui também, você pode ver o vídeo outra vez. E tenha paciência, porque a escatologia tem muita coisa boa para ver. Vamos ver até onde Deus vai nos levar nas quintas-feiras, mas o fato é que a escatologia será dada por completo esse ano. Toda ela. Tá bom? Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 13. Deixa eu ver se dá de pegar do 13. Dá. Ele vai falar sobre arrebatamento. Ele vai dizer assim, dentre outros assuntos, mas aqui eu vou me conter só no arrebatamento. Ele vai falar assim, ó: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois cremos que Jesus morreu. E, aquilo que eu sempre falo para você, se você falar de morte, fala, e ressurreição. Tem sempre que lembrar disso, né? Cremos que Jesus morreu e ressuscitou.
assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Os que dormem aí são os que morreram. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, os que morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Está vendo como Jesus só vem até as nuvens? Entre as nuvens, para o encontro. Outro termo que deixa claro que ele só vem até as nuvens, porque a gente encontra com ele nas nuvens, nos ares, né? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Está agitado hoje, né? É assim mesmo. Mais agitado vai ficar quando a gente for embora. Então ele está falando, o apóstolo Paulo está falando do arrebatamento da igreja. E ele está falando uma coisa bem interessante. Ele está falando que quando Cristo vir buscar a igreja, todos os crentes de todos os tempos, do tempo de igreja que eu estou falando, os que estiverem mortos, já nem os que morreram há 2000 anos atrás, 1000 anos atrás, tem alguma coisa dessa pessoa na terra? Não. Tem mais nada, acabou tudo. Mas o poder de Deus vai trazer de volta o corpo dessa pessoa. Então, por exemplo, quem já morreu crente está no céu, entende? Está lá. Então, o corpo vai sair da terra. Como é isso? Não sei, só sei que é. O corpo vai sair da terra. A pessoa vai estar no seu corpo de volta. O corpo que ela morreu, não. Ela vai receber o mesmo corpo que Jesus tem. Lembra de alguém aí que morreu salvo, um crente que morreu? Pronto, ele está lá no dia do arrebatamento, quando Jesus vir, essa pessoa vai encaixar no corpo dela, mesmo que ela tenha morrido, não exista mais osso, não exista mais nada dela, a terra vai dar conta desse corpo, que é um corpo perfeito. Um corpo perfeito. Depois a gente vai ver como que é esse corpo, vendo pelo corpo que Jesus tem. Tá bom? Não vai estar mais sujeito a doença, não vai estar mais sujeito a emoções fora de controle. Perfeição total no corpo. Tudo bem? Não vale a pena? Não, pensa aí. Com certeza, aleluia. Não vai ter mais academia, não vai mais precisar usar a fé. Deixa eu te fazer uma pergunta, seja sincero. É fácil a gente andar nessa vida? Não estou falando incredulidade não. Cara, todo dia você tem, ou você põe a palavra, isso é um trabalho, botar a palavra no coração, botar a palavra na boca, meditar na palavra de Deus, vencer as tribulações, prosperar nessa vida. Cara, isso é. E não se desviar, terminar a carreira e ir embora para o céu. Naquele grande dia, que a gente vai ver que grande dia é esse, ele vai te recompensar por toda essa fidelidade de você. Não é por perfeição, é por crença, fidelidade. Gente, fidelidade é crença, fidelidade é fé. Vocês entenderam? Então, aí ele vai ressuscitar os corpos desses santos que já morreram. Vamos supor que Jesus venha hoje. Jesus vem hoje. Aí os mortos vão ressuscitar primeiro. Ele pode vir de dia como ele pode vir de noite, ninguém sabe. Aí os mortos vão ressuscitar primeiro. Aí vamos dizer que é hoje. Aí nós estamos vivendo a Silva. O que vai acontecer conosco? À medida que eles forem subindo, nós também vamos subindo. Com esse mesmo corpo, num abrir e piscar de olhos, o corpo será completamente transformado.
A igreja não sobe para o céu num abrir e piscar de olho. É o corpo que é transformado, o corpo do vivo é transformado no abrir e piscar de olho. Pisca aí. Aí, nem, tá vendo? E é o corpo que você vai ter, é o mesmo corpo que Jesus tem. Já imaginou? Já imaginou que desgraceira ruim? A pessoa passa pela vida, não aceita Jesus, rejeita o evangelho e vai para o quinto dos infernos. Isso é uma realidade, querido. Não adianta botar florzinha no negócio da doutrina. A doutrina é essa. Salvação é enquanto está vivo. Negócio de descer para purgatório, isso não é verdade não. Não existe purgatório não. Não existe segunda chance não. O homem é salvo em vida. Amém. Em vida. Aleluia. A decisão da eternidade é feita em vida. Amém. Tudo bem? Amém. Aí os que estiverem vivos sobem também e têm seu corpo transformado. Encontram com o Senhor nos ares e ali a igreja, aqui é a igreja, estará para sempre com o Senhor. Diga, para sempre. Como que a igreja é chamada? Vocês sabem, como que a igreja é chamada? Ela é o que de Cristo, a igreja? Noiva. Aí ela vai casar com Cristo lá. Você vai ver como que é. Deu para entender? Aham. Vamos no capítulo 5. Bem aí o capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Aí você tem que só tomar cuidado, porque aqui ele já passou do arrebatamento para falar do tempo que ele vai vir, assumir o poder na terra. Como é que a gente sabe? É simples, Quando andarem dizendo, é só prestar atenção no texto, gente. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina. Tem destruição para a igreja? Então, se não tem destruição para a igreja, você sabe no texto. Ele já não está mais falando de arrebatamento, ele não está falando mais de igreja. Ele está falando da grande tribulação. Quando os judeus e as nações do mundo estiverem dizendo debaixo do governo do anticristo, paz, finalmente temos paz, finalmente estamos seguros. Repentinamente virá destruição. Quem entendeu, diga, eu entendi. Quem não entendeu, diga, eu não entendi. Quem cala? Então vocês todos entenderam, porque todos disseram que entenderam. Amém? Lê os textos em casa. Não fica só aqui não. Chega em casa, lê os textos que vai fixar mais. Tá bom? Agora vai comigo lá em 1 Coríntios 15. Por que a gente vai em 1 Coríntios 15? 1 Coríntios 15. Ressurreição. Ah, sim. 1 Coríntios 15. Quando Cristo voltar para buscar a igreja, o que é mesmo que vai acontecer? Os mortos, os crentes que morreram, vão ressuscitar primeiro. Terão o corpo transformado. Os que estiverem vivos também terão o corpo. E o que mais? Vão subir e se encontrar com o Senhor e estarão com Ele para sempre. Fácil. Acabou o som? Vamos embora. Precisa do microfone? Bora, resolve, desenrola depressa. Precisa, eu falo no microfone, senão vamos embora. Precisa? Ó, o varão de guerra ali, como diz o As, né? Candelabro flamejante. Olha, isso é cheio de graça, né? Aonde que eu falei? 15, 21. Vai lá no versículo 21. Ele vai continuar falando de ressurreição dos crentes. 15, 21. Tem um subtítulo na minha Bíblia que diz assim, Cristo as primícias dos que dormem.
Mas de fato Cristo ressuscitou de dentre os mortos, sendo Ele mesmo a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ele está falando da ressurreição da época do arrebatamento, tá bom? Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, segundo a sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Deu para identificar o arrebatamento? Deu? Deu não? Ele está bem aqui, ó. Tira. No versículo 21 está aí o arrebatamento, ó. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Quem é esse homem que trouxe a ressurreição dos mortos? Jesus não é chamado filho do homem? Ele trouxe a ressurreição dos mortos. Você ficou sabendo no noticiário quantas pessoas ressuscitaram ontem? Nenhuma. É arrebatamento. Ele está falando de arrebatamento. Vai ter um momento que a massa de gente que vai ressuscitar, tá bom? Aonde mais a gente identifica o arrebatamento? No 23. Cada um, porém, a sua própria ordem. Cristo, o primeiro que ressuscitou. E os que são de Cristo na sua vinda. Arrebatamento. Deu para entender? Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade. Só até aí, senão a gente vai... Agora vai comigo lá no versículo 51 desse capítulo, lá no versículo 51. Diga, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Aleluia. Aí lá no 50, na minha Bíblia tem um subtítulo escrito assim, ó, os vivos serão transformados. É o que está escrito aqui, um subtítulo. Aí ele vai dizer assim no versículo 50, ó, do mesmo capítulo, tá? Todo mundo entendeu, né? Tá tudo bem aí? Sim. Diz, pastor, tá tudo bem. Amém, então vamos lá. Aí ele vai falar assim, ó, e isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos. O dormiremos aí é morreremos, é isso que ele quer dizer. Mas transformados seremos, no momento, num abrir e fechar de olhos. Então não é a igreja que sobe no momento. A gente não sabe o tempo que vai gastar para a igreja subir. Mas o abrir e fechar de olhos não relaciona a subida da igreja. O abrir e fechar de olhos se relaciona à transformação do corpo. No instante. Não é coisa demais para a nossa cabeça? Olha, você tem esse corpo, como é que seu corpo vai ficar igual ao corpo de Jesus? Assim, num piscar de olhos. Então, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos, quem são esses mortos? Os mortos salvos, ressuscitarão, incorruptíveis, e nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se reviste da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita: tragada foi a morte pela vitória. A morte vai acabar aqui. Onde está, ó morte, a tua vitória? A morte vai acabar aqui para os crentes, tá? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 58, presta atenção, crente.
Ao invés de andar por aí capenga, desmotivado, que eu já falei diversas vezes que a nossa motivação não tem que estar procurando gente para estar motivando a gente. A nossa motivação é a promessa que Ele fez. Porque a motivação, lê a Bíblia que tu vai ficar bem motivado, viu? Saber que tem uma eternidade te esperando, que se tu não der conta de andar em fé, tu vai queimar lá com o outro lá. Então tá aí tua motivação. Minha motivação é essa aqui: esperar Jesus, ir para o céu, reinar com Cristo. Andar por aí, capenga por aí pelos cantos, morrendo, se acabando, reclamando, murmurando. Você vai ver onde é que você vai parar, meu irmão. Tua motivação tá aí. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Obrigado. Ser feliz eternamente com Cristo. Que motivação mais do que essa? Misericórdia. Portanto, meus amados irmãos, diga 58. 58. Diga a pessoa ao seu lado, querido. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede como moles. Como é que é? Firmes. Ah, mas eu estou sofrendo. Tu não está sofrendo o que a igreja primitiva sofreu. Nós não estamos sofrendo nada de que a igreja... Ah, porque eu estou sem dinheiro, eu estou sem emprego, eu estou comendo só... Tu não está sofrendo o que a igreja sofreu. Que conversa fiada é essa, rapaz? Glória a Deus. Nós vamos ver um trecho aqui que a igreja começou a ficar desesperada porque estava dizendo a grande tribulação começou e Paulo diz: ei, é porque meu dinheiro está pouco. Trabalha, dá um jeito, seja fiel, Deus vai te abençoar, rapaz. Conversa fiada. Oxi. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre constante. Nem aparecer na igreja no domingo, sabe-se lá Deus quando vai voltar de novo. Constante, constante, constante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor tudo que você fizer nessa obra não é vão. Ah, não sei se vou, se fico, acho que vou largar tudo. Tu é maluco da cabeça, meu irmão. Depois que tu está sabendo de tudo isso, tu ainda vai andar na ideia de: eu não sei se eu vou hoje, se eu vou amanhã, eu não sei. Te alerta, rapaz. Te enxerga, te levanta. Entrega a tua vida ao Senhor, vai servir o Senhor, para de choradeira. Amém. Diga: eita. Isso é que dá, viu? Essa igreja era para estar cheia dos crentes dessa igreja para ouvir. Uns crentes mole caindo para colar. Não sei se vou, não sei, não sabe se ele volta hoje, meu irmão. Tem neguinho que vai ficar aí, ué, para a grande tribulação. E está pensando que vai ser fácil servir Jesus na grande tribulação? O governo vai saber tudo das pessoas na grande tribulação. E ai daquele que disser que serve o Nazareno. Ó, a gente vai ver isso tudo no Apocalipse. Quero ver, meu irmão, tem gente que vai ser salvo, tem gente que vai perder, não vai entrar no céu na grande tribulação, porque a pressão vai ser violenta demais. Tu já imaginou, rapaz, tu não poder fazer uma transação bancária? Cadê o sinal do governo? Não tem. Por que tu não tem o sinal? Só pode ser do Nazareno. Diga ao irmão do seu lado: rapaz, te alerta. Estreito, cara. Tá doido, eu vou largar meu ministério, eu já sei, cara, eu cresci, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Ele disse: não vai ser fácil, mas é possível. Eu digo: vamos embora, senhor. Tem dias que está doendo, tem dias que a gente está chorando, é passando a mão nas lágrimas e vamos. Sentimento passa, querido. Problema financeiro passa. O que não pode passar, irmãos, é essa palavra na nossa vida, ela tem que se cumprir. Glória a Deus. Diga: ei, rapaz. Glória a Deus. Tá aí, ó. Quando você quiser motivação, procura um coach, não. Abre a Bíblia. Lê esse texto. Né? Ligar pro pastor me motivar. Eu estou me motivando, irmão, todo dia lendo a Bíblia. Rapaz, eu vou ver isso aqui. O pessoal está fazendo queixa aí de uma tal de igreja
eu tenho ouvido isso direto da boca de pessoas da igreja moderna, chamada igreja como é que é? Motivacional, motivadora, sei lá, uma coisa assim. Motivadora? Tá aí tua motivação. Quer ficar rico, quer ficar motivado em ser rico? Paga dízimo, porque ele diz, paga meus dízimos, eu abro as janelas do céu sobre ti. Isso aí. Amém. Fico motivadinho em pagar os dízimos do Senhor, roubar os dízimos do Senhor não, vou entregar, Senhor está aqui, teus dízimos. Você disse que vai abrir a janela do céu porque era essa janela do céu aberta. E Senhor, se o Senhor tiver portas e portões, o Senhor pode abrir também, que eu estou nessa. Entendeu? Estamos terminando. Por que grande parte da igreja é molenga? Falta de conhecer a verdade. Porque tem que ser suicida. Tem que ser suicida para saber dessas verdades e amanhã acordar e dizer, eu acho que eu vou voltar atrás. Tu vai voltar atrás para onde, rapaz? Tem volta não. Só dá para ir para frente, para trás não dá para voltar. É suicídio, meu irmão, voltar ou ficar parado. Tem que ir. Amém. Glória a Deus. Vai lá em 2 Tessalonicenses. É bem lá na frente. 2 Tessalonicenses. Diga aleluia. Aleluia. Diga eu estou aqui. Está tudo em paz. Está ficando tudo branco. Clareza, irmão. Diga, Pai, eu te dou graças. Eu sou bem-aventurado. Quinta-feira, um dia de trabalho, só o Senhor sabe de onde eu vim, e eu estou aqui ouvindo. Não te esquece, irmão, quando você quiser desistir, lê o versículo 58. Eu tenho uma paga, tenho uma recompensa. Amém. Eu falei Tessalonicenses quanto? 2 Tessalonicenses 1, versículo 3. Posso ler, né? Estamos terminando. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé. Constância e fé. Em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Dizer que a igreja hoje é perseguida? Igreja não é perseguida, irmão. Comparado com a igreja primitiva, não é não. Não é mesmo. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis rindo à toa. Tá o que a igreja estava acontecendo com eles? Padecendo. Sendo perseguida. Por causa de quê? Por causa da palavra de Deus. E se de fato é justo para com Deus que Ele dê, paga tribulação aos que vos atribulam. Paga. Deus paga tanto o ímpio quanto o justo. O justo ele paga com bênção. O ímpio ele paga com tribulação. Está escrito aí. 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Quando se manifestar do céu o Senhor Jesus. Ele está falando de quê? Diga, arrebatamento. É isso que ele está falando. Em chamas de fogo, tomando vingança contra aqueles que não conhecem a Deus
e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão a penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, por quanto foi crido entre vós no nosso testemunho. Amém? Vamos no capítulo 2 do mesmo livro, capítulo 2. Eita, esse aqui acho que vai ficar para a semana que vem. Está um pouco puxado. Diga, estamos falando sobre arrebatamento. Então larga tudo. Tudo que é errado, tudo que te leva para longe de Deus. Se afasta do que te leva para longe de Deus. E vem se santificar, se limpar, vem aprender, vem descobrir qual é o plano e o propósito que Deus tem com a tua vida. Cumpre o plano e o propósito que Deus tem para a tua vida, tu vai ser muito feliz. Fica dando ousadia, não fica ouvindo gente que não quer nada com Deus, não sabe nem para onde está indo. Não. Aqui na igreja vocês são muito bem iluminados. Se alguém não der certo nessa caminhada, naquele grande dia, eu não vou sofrer. Porque eu estou fazendo o que eu posso para ensinar. Rapaz, eu sou pastor, rapaz. Eu não sou mercenário não, eu sou pastor. E pastor tem essa incumbência, essa graça de Deus, essa unção de Deus de cajado para trás para perto. Pega os membros da igreja que estão aí sumidos, os que foram fazer curso, não sei de quem, que nunca mais apareceram, e fala para eles, cara, você tá mal, cara. Irmão, Satanás afasta pessoas com coisas lícitas. Pessoa diz que precisa trabalhar e pega um serviço logo no horário do culto e some. E em nome de uma justiça, eu não posso ir porque eu estou trabalhando. Qual é o resultado desse trabalho? Enfraquecimento, volta para o pecado, se enfraquece, começa a estranhar a igreja e some no mundo. Quero dizer só uma coisa aqui. Aleluia. Eu faço o meu papel, irmão, você faz o seu. Eu te ensino e você crê e segue. Se você, irmão, está na igreja e acha que ainda é dono desse seu nariz de bolinha, nariz de tucano, se você acha que ainda manda no seu nariz, eu não sei onde é que você vai parar. Porque abençoado é quem não manda na sua vida. Espera o mandato do Senhor. O Senhor, irmão, está aí querendo, o Espírito Santo está aí querendo falar com crentes aqui, dar direção para crentes e não está achando espaço. Ah, está dando tudo errado. A culpa é sua, irmão. Não é de Deus, não é de igreja, não é de pastor, não tem nada a ver com isso. Porque se você se aquietar, irmão, e der lugar ao Espírito Santo, ele vai te guiar e te livrar. Ao que me consta, irmão, a palavra do Senhor diz... O Senhor é o meu pastor. Não, eu quero a segunda parte da música. Deitar me faz em verde. Ele me faz deitar em verdes pastos. Me guia. Me guia. Me guia. Mansamente. Não é na barulheira, na corredeira, na loucura. Mansamente. Uma coisa que eu oro por vocês todos é que vocês tenham o espírito de sabedoria e revelação. Quando vocês lêem a Bíblia, vocês enxergar o que Deus está dizendo. E Ele está dizendo, guia-me. Ele me guia bem tranquilamente. Não é na doidice, na loucura, na ansiedade, na preocupação. Não é assim que Ele guia. É quando eu me aquieto. Eu procuro me aquietar. Deitar-me faz um verde de pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Cuca fresca mesmo. Refrigera minha alma. Guia-me de novo. Eu guio pelas veredas. Não é pelo caminho desse, bem largãozão, não. Pelas veredas. Vereda é assim, é caminho assim, ó, no meio do mato, não é? Veredas da justiça.
Como o diabo trabalha na vida das pessoas de uma maneira que as pessoas não conseguem enxergar que o diabo está por trás. Afastando elas da igreja, afastando elas da igreja, afastando elas da igreja. Ele dando corda. Ó, daqui a pouco, quando ele puxar, diga, pastor, tá bom, nós queremos ir para casa. Eu era um pastor, criança. Eu fui que procurei crescer. A unção em cima de mim, Deus curando gente adoidado, coisa acontecendo. Eu peguei, algumas coisas deu errado e eu pulei fora do barco. Digo, rapaz, Deus não tem chamado comigo não. Se esses caboclos que são experientes estão fazendo isso, então fui-me embora. Larguei o chamado. Primeira coisa que me veio na teia, o diabo disse, eu não sabia que era o diabo. O diabo disse, rapaz, você precisa estudar. Você está atrasado na vida, você precisa estudar. Larguei as coisas que fui estudar. Olha que bestagem. Larguei os filhos de Deus, larguei o dom de Deus, larguei o chamado de Deus e crente que eu estava certinho, fui estudar. Estou lá eu naquele antigo 13 ali, hoje é o centro de línguas, né? O 13. Ainda levei uma ovelha comigo, não convidei não, a ovelha está vendo, o pastor está indo estudar, eu vou estudar também. Deve ser certo, se o pastor está indo é porque está certo. Oh, meu Deus do céu. E fui. E estou lá num quadrozão enorme, pegando umas disciplinas, que lá eles botavam disciplina, você tinha... Desculpa o que eu vou dizer, o povo caía igual urubu na carniça, assim, era uma confusão. Eu digo, mas por que essa... Rapaz, era uma luta para chegar perto do quarto, para se inscrever naquelas disciplinas. E eu lá, no meio do povo, o povo se espremendo, se empurrando aquela coisa toda. Diga, Deus é lindo. Deus é lindo. E eu lá... Peguei 7 matérias, Valão. Peguei lá, foi 7 matérias. Quando eu estou escrevendo a 7ª matéria, no meio daquela confusão, alguém falou, o que você faz aí? E eu respondi, eu vou estudar. Sabe o que ele disse? Ele me levou lá no meu passado e disse assim, olha, você teve pai e mãe, que no tempo hábil lhe deu estudo, e estudo caro, você não deu valor, e você botou a perder. Agora, deixa isso e vem fazer a minha obra, porque já não cabe mais, o tempo disso passou. E eu teimei. Primeira coisa que me aconteceu com minha teimosia, fiquei logo pobre. Dinheiro sumiu. Uma tribulação dos infernos, parece que eu estava na grande tribulação. Todo mundo em minha volta crescendo, prosperando, rindo, eu era o desgostoso. Aonde eu ia, o desgosto estava comigo. E o culpado? Deus. Deus. Eu era menino, irmão. Eu era menino. Eu cresci nessa palavra. Eu aprendi. Isso tem nada a ver com sofrimento. Essa menina minha que vocês veem aí, eu numa pobreza, eu levei a minha família a uma vergonha que você não queira saber, por ser menino. Essa menina minha tomava leite porque tinha a avó e tinha a cunhada e o cunhado lá, que ia lá e os outros. Até Deus vir tratar comigo, eu não tenho culpa. Um dia eu estava lá, pobre, velho, acabado, lá, envergonhado, de cabeça baixa, sentado numa cadeira chinesa, que foi o que sobrou do que a gente tinha. Quando ele chegou, diga, ele é lindo. Ele é lindo. E eu lá, triste e olhando para Deus. Rapaz, Deus não tinha nada a ver com as besteiras e as tolices, que é a decisão que eu tomei, que ele não mandou tomar aquela decisão. Ele já tinha me dado um chamado, tinha colocado a unção e tinha dito, vai que vai dar certo. Eu que botei. Deixei para lá. Estou lá eu de cabeça baixa, irmã, triste, envergonhado. Eu estava envergonhado, eu estava numa situação de pobreza. Irmão, pobreza envergonha uma pessoa. Eu estava num estado e agora estou no outro. Quando ele falou assim, sabe o que ele falou para mim? Mansamente aquela voz assim, eu não tenho culpa da escolha que você fez, mas me arrependi. Lembra-te, pois, de onde caíste e te arrepende e pratica as primeiras obras.
Deus foi lá e me restaurou. E daí eu tive algumas experiências que eu passei a ter muito cuidado em conhecer Deus. O que eu fiz? Fui estudar. Deus me deu a oportunidade, louvado seja Deus, de estudar, conhecer a palavra e conhecer o caráter dele. O caráter de Deus é bom. Ele é pagador. Ele é abençoador. Mas é comigo. É de mim que parte eu querer ficar só com ele. Talvez, querido, nessa noite você está fazendo muita força, e está pensando que Deus está agradado dessa muita força que você está fazendo. Querido, não é na sua força. Se você é um filho de Deus, aprende, querido, quem é filho de Deus não é na sua força. Vai ser melhor para você começar a se aquietar. Irmão, Deus está falando. Você começar a se aquietar, começar a ficar sozinho com Deus, começar a levantar as mãos e adorar a Deus. Pai, eu vim te adorar. Pai, você tem um plano com a minha vida. Pai, eu quero o plano do Senhor. Eu não quero agir segundo a minha força, segundo a minha ideia. Pai, amado, o diabo, as pessoas podem cair em cima de você dizendo: você está perdendo tempo aí, por que você não vai procurar um emprego, por que você não vai fazer alguma coisa? Você é filho de Deus, você é filho de Deus. A Bíblia diz que Ele é responsável por ti. Ele diz que tu pode lançar tua ansiedade, tua preocupação nele, porque Ele cuida. Ele não diz que vai cuidar, Ele diz: eu cuido. Tu comeu ontem, tu vai comer hoje, vai comer amanhã. A tua recompensa, a tua grandeza está em você ficar sozinho com Ele. Pai, eu estou no caminho certo. Se você está no caminho certo, querido, então continua lá. Pai, eu estou aqui para estar em comunhão com você. Pai, você é o mais importante da minha vida. Não é sair desembestado e tal, e os outros te criticando e tu cair na crítica dos outros. Manda os outros pastar, rapaz, vai ficar sozinho com Deus. Aí chega o final do dia, acabou as energias todinha, correu pra lá, pra cá, correu atrás do vento, tá devendo do mesmo jeito, tá devendo até mais. Foi piorar a conta agora foi aumentar. Canela de fogo gosta, né? Ao invés, cabeção, de parar, se ajoelhar, chorar: Senhor, eu te garanto que tu não precisa dizer para ele que tu está devendo, que ele está sabendo. Ele precisa ouvir de ti, é tu dizer: eu entrego minha vida para ti. Eu entrego, me ensina a me entregar. Te entrega, criatura. E fica lá e orando: Senhor, eu estou aqui para ti. Pai, eu não sei falar muito. Ele vai dizer: tu sabe orar em línguas? Sei. Senta a borracha então. E você daqui a pouco está cantando: daqui a pouco ele invade o quarto, ele enche o quarto, ele vem. Se tu acha que dinheiro, que recurso só pode vir na força do teu músculo, não vem não, é Ele que move. Ele pode dizer em algum lugar do mundo: manda esse dinheiro para ela. Isso mesmo, pai. Mas enquanto você estiver aí, ó, com seus musculinhos, nós te louvamos e te bendizemos.